A Media Claque apresenta Revista Claque Magazine. Reserva a página para o seu negócio. Brevemente nas bancas. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Contactos: 922 31 82 56 912 91 64 50 ou ainda para 912 27 82 81. E-mail comercial@claquemagazine.com. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. No fim de semana prolongado, decidi visitar a Vila de Calumbo, um lugar calmo, acolhedor e mediático devido ao Santuário de São José de Calumbo, considerado Patrimônio Cultural de Angola. Mas não é disso que quero falar. Ela destaca-se pelos mais pequenos detalhes. A sensação de estar a flutuar é muito agradável. A paisagem é linda e, melhor que isso, só acompanhado com um coquetel da casa. Banhado pelo rio Kwanza e cercado por campos agrícolas. Só para saberem, 80% dos produtos consumidos aqui são de produção local. Mas o passeio pelo rio foi mesmo a cereja no topo do bolo. Durante o passeio, fui conversando com o nosso guia turístico, que foi me falando mais acerca da zona, sempre muito simpático e atencioso. O passeio dura cerca de 20 minutos. Chegou a hora sagrada de degustar o saboroso mufete sob seu cinzento com cheiro a chuva e barro, e a brisa dos campos verdes a pairar sobre o ar. Há várias opções de bebidas, mas o maruvo servido na cabaça foi a minha escolha. Por hoje fico por aqui. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, visite Angola. Meus amigos, novamente sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Está no ar o espaço Fora de Jogo. Esse é um espaço produzido pela Claque TV, nesse suporte da Claque Magazine, com apoio do restaurante Xilala, o único restaurante em Angola flutuante, bem aqui à margem do rio Kwanza, no Calumbo, em Viana, com patrocínio da Giante Seguros e da Matelo Prestações de Serviços. Meu nome é Paulo de Angola e estamos aqui hoje a conversar com Aniceto Muquinto, Jorge Falcão, meus colegas de painel, e como convidado especial o General Furtado. Por favor, para essa nossa segunda parte, então vamos fazer aqui uma viagem em torno daquilo que de facto é o estado atual do nosso dirigismo desportivo angolano. Depois também olhamos um bocadinho mais para a questão das eleições que vão ocorrendo, mas principalmente pelo possível regresso às práticas de atividade desportiva. Não é? As eleições vamos ali falar de forma um bocadinho rápida, porque interessa-me focar mais naquilo que de facto são as condições que os clubes oferecem para um possível retorno à prática desportiva depois então da pausa da Covid-19. Aniceto, quando fomos para o intervalo eu questionei o Muquinto, o Aniceto Muquinto e o Jorge Falcão, mas eu havia colocado a questão ao Jorge Falcão em relação à visão ou à interpretação que tem em torno do dirigismo desportivo
nacional. E o Jorge dizia que é necessário mudarmos o dirigismo e não exatamente apenas o dirigente. Que enquadramento faz em torno desta visão? Bem, dirigismo. Estamos a falar de políticas. Dirigente. Estamos a falar de pessoas. Olha, é bom lembrar que essa ondulação que estamos a ter é exatamente a prova de que nós estamos à margem do rio Kwanza e a flutuar sobre o rio. Essa é a particularidade que este restaurante oferece, não é? É o facto de estar exatamente exposto sobre o rio. Então, em determinado momento, sempre que o rio mostraria a sua prova de vida, vamos estar aqui a fazer essas ondulações. Mas pode continuar, por favor. Exato. Conforme dizia, o problema não está realmente em termos de políticas. Eu acredito que as políticas estão aí bem feitinhas, bem desenhadinhas, certamente a carecerem de algumas melhorias. O que deve se verificar, na verdade, são as pessoas. É o ser humano, o problema está no ser humano, não é uma questão de políticas, é um problema do próprio ser humano. A ganância desmedida em querermos atingir determinadas posições, no entanto, sem termos que construir uma base sólida, faz com que hoje nós tenhamos esta péssima imagem do nosso dirigismo. Desculpa, dar uma vírgula rápida. Qual é, na sua visão, o ponto mais fraco do nosso desporto nacional? Não, nós temos um problema conjuntural. Logo, eu não quero aqui acreditar muito nessa teoria de que os dirigentes fazem parte do elo mais fraco. Não. O problema do nosso desporto, eu quero aqui entender que é conjuntural. Tem que se fazer um esforço enorme, tanto no topo como na base. Tem que se melhorar em todos os segmentos. Não é? Não, nem tanto. Ou está a mudar o discurso em função do general. Porque, Aniceto, pois, porque na verdade, quem gera a conjuntura? Depois de ouvir quem gera a conjuntura é o dirigente. Quem gera as políticas? Quem gera as políticas é o dirigente. A conjuntura é situação. O problema da qualidade do jogador, o problema da qualidade do dirigente, do jogador também é o dirigente. Pode estar na má formação. E quem é que melhorar a formação? É a responsabilidade de quem melhorar a formação. Mas aqui não podemos olhar. Tudo vai girar em torno. Vai girar, sim, senhora, estamos de acordo. O general falou aqui uma coisa que é importante, que eu penso ser importante. Quando chega ao 1º de agosto, veio com um propósito, que era para ajudar a melhorar as coisas que não estavam a correr muito bem na altura. Já tinha, de certeza, bom exemplo do que estava a ser feito no Desportivo da Huila. E foi chamado com um propósito específico. Por quê? Porque a pessoa que chamou identificou no general o elemento certo para vir ajudar a corrigir aquilo. Ali estamos os resultados, sim. Estamos a avisar na visão de um dirigente que percebeu na outra pessoa, no caso outro dirigente, avalia que estava em falta. Depois, quando o general chegou, disse o general que identificou N anomalias. Primeiro começou por identificar a origem dos problemas, a comprovar a realidade da dívida. Depois, preste atenção que falou que quando percebeu, porque no primeiro ano da contratação de Ian Brau, os resultados não apareceram, e percebeu que tinha de se fazer uma revolução no balneário. Pegar as coisas menos boas e ficar apenas com o que estava de facto comprometido com a causa. Mas eu tenho uma opinião um bocado contrária à vossa. Eu julgo que o problema no desporto angolano, no seu todo, não é no futebol só, começa na própria estrutura que concebe e gera as políticas desportivas. Porque começa primeiro por licenciar os clubes, certificar se esse clube pode de facto estar associado ao desporto federado ou não. Exato. Porque o entusiasmo a nível do país, em geral, é de cada um no município querer ter um clube. E eu tenho dito que há pessoas que dormem, sonham, que são dirigentes de um clube e querem ter um clube no município e dia seguinte querem implementar. Não, temos vários. Não se estrutura. Se calhar é a maioria. Não estrutura. Mas isto ainda é um processo que leva também, ou arrasta por si a própria estrutura reitora do desporto na província ou no município onde ele está. Embora no município não exista a estrutura, mas tem uma estrutura na província que certifica. O que é que tem acontecido? É que nós vemos que, por exemplo, se vais à lei,
a lei sobre o Sistema Desportivo Nacional, diz bem claro que para um clube ser considerado como um clube federado tem que ter N modalidades. Na categoria de futebol tem que ter as 3 categorias, ou 4, para ser considerado. Mas não, tu vês clubes que nem sequer têm uma sede social e estão a disputar o gira-bola. E isto começa onde? Começa no mal. O mal não começa no dirigismo desportivo do clube em si, começa na própria liderança do Sistema Desportivo Nacional, que não tem muitas vezes capacidade para poder aferir se aquela instituição que está a ser criada tem de facto condições para ser aquilo que se pretende. É o grande problema que nós temos no país. E hoje você vê, agora estamos a acompanhar este processo das eleições e vemos as queixas diárias sobre o que está a suceder. No município, por exemplo, no município da minha província agora do Celes, o atual elenco do Recreativo do Celes não se vai candidatar porque não teve apoio, diz que alega não ter tido apoio da administração do município nem do empresariado local. É o administrador que diz que nunca foi contactado pela direção do... Tu vês que há este pormenor que quem gera de facto a política desportiva tem que prestar muita atenção a este aspecto. Há eleições que estão a ser validadas, não pela Comissão Eleitoral, mas pelo diretor provincial do desporto. Não deve ser, é violação. Quer dizer que as próprias entidades reitoras do desporto desconhecem eles próprios as leis, não é só o dirigismo desportivo, não são os dirigentes, as próprias entidades reitoras do desporto a nível do país, em muitas províncias desconhecem a legislação e desconhecem qual é o seu papel real na certificação daquilo que se pretende para que tenhamos um desporto organizado e estruturado para atingirmos as metas que se pretendem. Falando nesse aspecto, general, penso ter acompanhado uma situação que envolveu o presidente de um clube, ajuda-me, do nosso amigo do Sítio Jardim, como é que é o Quipoço? No Kwanza Norte. Vou só voltar nesse tema porque quero ouvir a visão do general e quando falou aqui das políticas de Estado. Na altura, o presidente do clube alegava falta de apoio, de patrocínio e toda aquela conjuntura do governo provincial. E no áudio, o governador provincial diz que não é responsabilidade do Estado, da província em particular, apoiar o clube A, B ou C. Olhando para aquilo que o general disse no que concerne aos aspectos de política de Estado e associando ao facto do elemento sonha montar uma equipa ou um clube, no dia seguinte já tem essa equipa a jogar, onde é que entra o Estado no que concerne aos apoios políticos ou institucional, ou desportivo, ou financeiro, para essas iniciativas? É responsabilidade do Estado? Não é. O Estado tem a responsabilidade de gestão das políticas desportivas. E para ela gerir bem esta política desportiva, ela tem que certificar se essa instituição que está a ser criada na sua área de jurisdição está realmente em condições de aparecer e de trazer os resultados que se pretende. Agora, quando muitas vezes o clube é criado, a equipa é criada, e sem que haja essa interligação entre o órgão proponente e o órgão gestor, depois acaba por criar este conflito, porque ele quando criou a equipa, sonhou e criou a equipa, não contactou o administrador, nem o governador. Mas quando ele começa a sentir o peso da responsabilidade, que aquilo depois tem outros encargos que estão acima da sua capacidade, ele começa a ir bater a porta do governador. E muitas vezes o governador diz: meu amigo, tudo que eu planifico, o meu orçamento, é aprovado um ano antes, entrou no PIB. Se não está no PIB, eu não posso tirar para te dar. E o PIB não me dá dinheiro para isto. Agora, é realmente um aspecto que é importante e que o Estado tem estado a falhar, e eu já fiz uma referência no grupo em relação à questão dos contratos programas que o Ministério da Juventude e Desportos começou em 2003, que se pretendeu realizar com os clubes. Não eram contratos programas para financiar os clubes, para jogarem futebol, ou para pagar o salário dos atletas, ou coisa, mas era simplesmente para permitir a criação das melhores condições infraestruturais para apoiar a formação, as merendas para os miúdos que têm que começar a prática desportiva, as condições para que o miúdo tenha um par de tênis em condições ou uma chuteira em condições para jogar, para não deformar a criança desde pequena, porque nós geralmente temos um grande problema no país, que é os clubes quando surgem,
tudo que é bom tem que ir para a equipa de sénior. Sim. Muitas vezes, aquilo que o jovem do sénior já não usa é aquele que quer dar ao miúdo. Aquele miúdo nunca vai ter qualidade de fazer um bom domínio de bola, fazer um bom passe. Porque ele recebe sempre as sobras. E depois eles não permitem muitas vezes que essa criança jogue no campo onde os adultos jogam, onde há condições mínimas. Então há todas essas situações que é preciso acautelar. Por isso é que eu digo que, de facto, o problema não está apenas no dirigente da província ter condições ou não. É que as coisas têm que ser estruturadas convenientemente. E certificar primeiro, este clube tem pernas para andar, tem condições de ser criado, onde é que ela se encontra? Reúne-se aonde? Porque você, muitas vezes, essas direções estão a ser eleitas, você vai ver que eles cumprem a lei dizendo que tem que ter 30 e tal, 40 pessoas. Tem que ter vários vice-presidentes, mas você vai ver, eles nem sequer têm uma sala para reunir. Aliás, o governador, na altura, no áudio, disse que o clube não tinha na altura uma sede social lá no tem, então não tendo estruturas para tu próprio discutir os teus problemas, para projetares a tua vida, como é que tu queres ir depois a tirar a culpa ao dirigente da província ou do município? Não é possível isso. Há outra questão associada ainda a esse tema, espero não estamos aqui a fugir da nossa conversa, está associado a probabilidade ou então que requisitos têm os governos provinciais para patrocinarem um clube da alta competição. Não devem. Do ponto de vista orçamental, não devem. Porque eu tenho estado a ouvir nos últimos dias, esses colegas também estão a ouvir, aparentemente o principal patrocinador da Baixa do Cassanjo é o governo provincial. Mas o governador fez uma coisa interessante. Não sei se você viu, a primeira coisa que o governador fez, uma semana depois de ter tomado conhecimento da subida da equipa, foi convocar o empresariado e dizer, olha, eu não tenho dinheiro, vocês é que têm que definir o que vão dar. Eu quero que você, da empresa tal... São estratégias de... Eu tal apoio institucional. Esse é o apoio institucional. Sim. Ele tem competência para convocar o empresariado e dizer ainda, o governo até pode dizer, olha, pronto, no quadro do PIP, dos programas que estamos a desenvolver, ou agora dos problemas, do novo programa, aquilo que é a comissão real que o governo da província deve receber, desta comissão, X% vai ser destinado a isto. Ele tem competência para fazer isto. Agora, tirar do orçamento aquilo que está planificado para fazer a gestão, ele não pode mexer, mas os governadores têm N lugares onde podem mexer. Um deles é convidando o empresariado, meu amigo, vocês participou no concurso tal, ganhaste o concurso para realizar esta obra, mas no quadro das suas responsabilidades sociais, pretendo que você dê o apoio, dá este valor a isto. Este montante, o governador até estabeleceu montantes, em Malange disse, a empresa tal precisa que você dê X milhões de kwanzas. Há uma empresa que inclusive que lhe foi colocado o problema, disse, não, agora vou reunir a minha direção, porque os 18 milhões de kwanzas que pediram-me, é possível sim, mas não posso decidir sozinho, tem que ser a minha direção. Exato, eu acho que é o processo mais correto. É o processo mais correto. O general é sócio do 1º de agosto? Eu sou sócio, como é que posso dizer, além de sócio honorário, eu tenho uma categoria no 1º de agosto que foi estabelecida na Assembleia de 2011. Eu sou presidente honorário da mesa da Assembleia Geral. Então é ali onde eu quero levar a conversa. Acho que o Jorge Muquinto lembra. No 1º de agosto eu depois vou explicar como é que o 1º de agosto hoje consegue sobreviver. Vamos já fazer uma interligação nesse processo. E como foi possível fazer isto? Vamos fazer uma interligação nesse processo, mas olhamos antes para aquilo que falamos aqui no nosso último programa, de ter havido algumas irregularidades no processo eleitoral de alguns clubes, com realce ao 1º de agosto. Foi nosso entender que o processo que reelegeu não, é isso, não é? Sim. Reconduziu, perdão, desculpa, que reconduziu o general Hendrick, teve ali algumas incongruências, teve ali algumas, entre aspas, algumas violações, não sei, por isso é que eu questionei. Teve inconformidades. Teve inconformidades, é a palavra mais correta. Teve, sim. Também teve inconformidades. Que a própria Assembleia recomendou que fossem corrigidos em 60 dias. É nesse aspecto que eu gostaria que o general abordasse, se consegue compartilhar isso conosco. É assim, eu sou pela minha responsabilidade a nível do clube, eu é que estabeleci, na qualidade de presidente da mesa da Assembleia Geral, na altura, e chefe de Estado-Maior-General, eu é que organizei o processo de angariamento de sócios militares para o 1º de agosto. Sabe que o 1º de agosto, desde que praticamente as FAP acabaram em 92, o 1º de agosto podia ter acabado em 92. As FAP não tinham nenhuma responsabilidade sobre o 1º de agosto.
Durante o meu mandato, a primeira coisa que tive que fazer, depois de contactar os juristas, falar com as pessoas que entendiam da matéria e saber como é que podia gerir esse processo, aconselharam-me a fazer como primeira coisa, introduzir o 1º de agosto na estrutura orgânica das Forças Armadas, que não fazia parte. Deixou de fazer parte da orgânica das FAPLA, mas nas FA desde 92 até a altura que eu assumo a liderança, até o 2007, que foi a altura, 2008 que realizei essa campanha, até 2008, o 1º de agosto estava em inconformidade, estava ilegal na estrutura das Forças Armadas. Recebia dinheiro sem fazer parte da estrutura. Era praticamente, era cabimento do orçamento, como se fosse uma unidade gestora do orçamento, quando não fazia parte da estrutura. E o que tive que fazer foi, primeira coisa, no quadro da reestruturação das Forças Armadas, criar na estrutura das Forças Armadas uma estrutura denominada Clube Central das Forças Armadas, novamente, para que o 1º de agosto tivesse vínculo jurídico a esta estrutura. E a partir daí, o que o 1º de agosto podia receber das Forças Armadas, em termos de subsídios mensal, era pouco. Tive que pedir autorização ao comandante em chefe e desenvolver uma campanha massiva de angariamento social a nível nacional. Ao mesmo tempo que eu estava a fazer o cadastramento dos efetivos para saber quem éramos, de onde estávamos e o que fazíamos, introduzi 8 comissões a fazer esse trabalho de angariamento de sócios diretos nas Forças Armadas. Estabeleci uma tabela inicial dizendo, como exemplo, eu sou o chefe de Estado-Maior-General e, para dar exemplo, vai começar por mim. Eu vou cotizar para o 1º de agosto 25 mil kwanzas mensal, o general vai cotizar 20, o tenente-general vai cotizar 18, o brigadeiro vai cotizar 15, o coronel vai cotizar 10, o tenente-coronel 8, o major 7, o capitão X e até o soldado, para não afetar a vida do soldado, que o soldado o salário é mais baixo, o soldado e o sargento ficaram numa média de 500 kwanzas de cotização. Mas aqui houve uma obrigatoriedade nesse processo? Não houve, porque isso foi... Ou de forma voluntária? Não, de forma voluntária. Tanto mais que, se for ver na realidade, esse é um aspecto que não tem sido esclarecido. Até hoje, essa campanha foi introduzida em 2008 e até hoje o 1º de agosto não conseguiu angariar nas Forças Armadas mais de 60% dos militares. Há cerca de 40% que não aderiram porque não são do 1º de agosto. Se fosse imposição... Sim, porque também fala-se muito sobre imposição. Se fosse imposição, todo mundo estava ali obrigatoriamente. E para isto foi o que é que eu fiz. Não foi só ir buscar no militar. Criei também um programa de incentivos. Na altura eu lembro-me que disponibilizei das Forças Armadas um orçamento para mandar vir kits, camisolas, chapéus, galhardetes para viaturas, isqueiros, esferográficas, um saquito para pôr esses brindes e introduzir a ficha de angariamento de sócios. Qualquer militar que assinasse a ficha recebia logo o seu kit. Mas isso é um programa que deve ser continuidade anual. O 1º de agosto é obrigatoriedade social de dar todos os anos aos sócios este kit. Porque esses sócios é que fazem o clube viver. Esses sócios é que fazem o clube viver. O 1º de agosto hoje, sem medo de errar, angaria à vontade 400 milhões de kwanzas por mês da cotização. É muito dinheiro. Mas foi um trabalho que, além de eu ter que pedir autorização e ser os juristas a prepararem o estatuto para fazer esse angariamento de sócios, tive que tirar o 1º de agosto numa situação que estava mal, que é quando cheguei ao cargo de chefe de Estado-Maior-General, as Forças Armadas não podiam dar o 1º de agosto mais que 100 mil dólares mensal. E se continuasse com essa política, o 1º de agosto desaparecia. Como o clube deixava de existir. E depois veio o outro programa que eu já tinha começado a agilizar quando era vice-presidente para o futebol. Quando vou à Alemanha no Mundial de 2006, juntamente com a empresa Real Sport, que era do Arthur e o Célio, juntámos a uma outra empresa alemã e fizemos o projeto para começar o projeto do Comandante de Economia, onde está agora a surgir as infraestruturas todas. Fiz 3 projetos. Um projeto para aquele espaço do Comandante de Economia, outro projeto para o Miramar, que incluía a compra do antigo Cine Miramar para juntar tudo aquilo num único projeto, e um projeto para o CODEM, que é o surgimento de 3 torres de 30 andares ali no CODEM, e tirar o CODEM todo para ali para o Comandante de Economia. Pavilhão, piscina, sede do clube, tudo para ali. Mas isso continua em projeto? Está em projeto, só que estão a implementar mal. Está a ser mal implementado. O estádio não está a ser implementado, não está a ser feito não foi feito onde devia ser feito, e vão ter sérias dificuldades de licenciar o estádio, porque vai ter um problema sério de segurança, de evacuação.
Ou seja, então podemos aqui considerar que a construção do estádio França Andal acaba por ser um fiasco. Um fiasco não é uma iniciativa, houve vontade de fazer, houve financiamento, o clube aproveitou, mas só que deviam seguir as regras daquilo que foram os conselhos dos arquitetos, dos engenheiros, um projeto feito pelo Laboratório de Engenharia de Angola, foi pago, o projeto custou $270 mil. E quando fala da questão da falta de segurança, refere-se propriamente a quê? Os acessos, os parqueamentos, a evacuação do estádio. O projeto do estádio, inclusive, como o espaço é pequeno, contemplava que seria um estádio com as mesmas características do Benfica e do Porto, parque de estacionamento por baixo. Baixo do estádio, 2 andares inferiores, para que de facto se construísse a maior parte do parqueamento lá embaixo, com várias saídas. E depois cá em cima, porque não é fácil você meter 20 mil pessoas. Só um instante, né? Só um instante. Não, vamos mesmo que é para termos um nível. Vamos só recapitular um bocadinho. Você já viu que é um. Enquadra só a partir do estádio, né? A partir da parte de segurança. A minha questão. A questão da segurança. Desculpa lá. Pois, porque a partir da segurança do estádio, tu tens de ter condições. Se aquele estádio for concebido para 20 mil pessoas, tu tens de ter em conta quanto tempo tens que para evacuar um estádio de 20 mil pessoas. Um estádio de 20 mil pessoas, tu tens que ter no mínimo 10 rampas de saída. Em caso de um incidente como aquele que aconteceu aqui com o TP Mazembe, não haver aquele problema que houve aí no estádio 11 de novembro. E quando digo saída, não é só sair do estádio, é nos arredores também onde é que as pessoas vão sair. Onde vão sair? Não vamos brincar com coisas sérias. O projeto que o general faz menção, o que, por exemplo, olhando para aquilo que é o projeto que o general deixou em carteira e o que foi feito agora por parte do estádio, fora da questão de segurança, que mais é que acabou não se concretizando? Não, está-se a fazer aos poucos, porque o 1º de agosto tem condições, com aquilo que arrecada mensalmente, de alavancar financiamentos, para ir fazendo e ir pagando os financiamentos. Se esse processo continuar contínuo e as Forças Armadas são permanentes, não deixarão de existir, você pode pagar esse projeto em 60 anos. Em 30, 40, digamos, mas é preciso fazer bem as coisas, corretamente onde ser. Onde está, por exemplo, o pavilhão, onde foi construído o pavilhão, era o lugar estabelecido para a sede do clube, no projeto. O estádio, no mínimo, devia estar encostado mais para aquela área, porque quando foi feito o projeto foi no sentido daquela central térmica de energia sair dali. E estava a ser negociado com o próprio Ministério, porque aquele espaço foi cedido temporariamente dentro do quartel para este efeito. E o que me levou na altura a propor que aquela escola comandante de economia deixasse de existir, o regimento de transmissões, todas as estruturas estavam lá, fossem transferidas para uma outra área, para implantar o 1º de agosto aí, é porque já havia intenções de pessoas que estavam ligadas à estrutura do Palácio, de que fazerem daquele espaço o mesmo que fizeram com a Escola Gica. E para que nós não perdêssemos a Escola Gica, eu levei a proposta para aprovação para implantar o 1º de agosto ali. Porque senão teríamos perdido aquele espaço. Como também podia-se perder os quartéis todos, que a intenção era requalificar desde aí, de onde é a Polícia Judiciária Militar, antiga ST, até as OGR. Tudo ficar com estas empresas. Jorge, sabia disso? Olha, por isso é que eu disse que a cada dia e quando o encontro é pessoal, é um conjunto de coisas que nós tomamos conhecimento e que de facto nos levam a compreender que é necessário arrojo, porque o dirigente esportivo tem de ter a capacidade de olhar para o projeto da organização como se fosse o projeto da sua própria casa e defendê-lo com os argumentos que sirvam. Agora, há aqui de facto também, às vezes, da nossa parte, alguma falta de não só modéstia, mas de reconhecimento. Porque eu acho que não é muito difícil, na altura de implementar um determinado projeto, pensado por alguém que está vivo, ir ter com o pensador e ter... Há aqui uma parte que não estamos a conseguir perceber. O que é que pretendias dizer com essa particularidade? O que eu quero dizer é o seguinte:
se alguém elabora determinado projeto a bem de uma organização, por força do associativismo, essa pessoa já não faz parte do elenco efetivo. Aqueles que tomarem conta do projeto, na altura da implementação de determinadas coisas que foram engendradas por este que está fora, não custa absolutamente nada ir sentar e dizer: o vosso pensamento foi esse, entretanto, fizemos uma outra análise. Estudos apontam que se fizermos desta forma, se calhar também podia ser bom. E, no frente a frente, no debate humilde, se encontrar uma saída. Para essa questão, por exemplo, das centrais térmicas, é uma questão que vem sendo debatida há um tempo. Porque aquilo é que dá energia para o aeroporto e o tipo de gases que aquela central produz são prejudiciais à saúde não só do desportista, mas como de qualquer outra pessoa. Daí seria de facto muito importante que houvesse essa interação, essa necessidade de diálogo. E até porque os militares são bons, gostam de conversar, são pessoas que gostam de diálogo. Porque se não existir diálogo entre militares, a guerra é permanente. E a guerra é permanente. Então daí não haver necessidade de escapar desse tipo. Sei que o Jorge e o Moquinto, por via de outro programa que tem numa estação radiofónica, falaram também muito sobre irregularidades ou inconformidades com o ato eleitoral do 1º de agosto. E aqui agora, na presença de um dos sócios, gostaria que vocês partilhassem a vossa opinião, o que correu de incorreto naquele processo, que é para depois então vimos também aqui o parecer de sócio e fizemos aqui um enquadramento do pensamento. Olha, uma das exigências que a lei eleitoral impõe é a publicidade dos atos e a calendarização. Elementos sem os quais tornam o processo anulável. Se não se obedece à calendarização e se os atos todos inerentes ao processo eleitoral não forem publicitados, porque é por via da publicitação que determinado sócio pode questionar determinado tipo de ação. Por exemplo, se a lei impuser 120 dias e nós fizemos as eleições em 3 dias, se a lei impõe, por exemplo, que a abertura de listas abre lugar a que 15 dias depois é que determinado tipo de procedimento acontece, se isso não acontecer, estamos perante uma situação que torna o processo anulável. De facto, foram questões como essas que o Jorge colocou agora, que nos levaram a pensar que o processo que reconduziu o general Hendrick ao cadeirão máximo do 1º de agosto, não diria foi um processo viciado. É um processo viciado, na verdade, porque não se cumpriu os timings. Até onde nós sabemos, para além desses elementos que o Jorge traz dos timings e calendarização. Exatamente, há um outro elemento. Aquilo foi feito, é um processo que decorreu apenas num só dia. Quando a própria lei das associações desportivas, a abertura da lista, oficializaram a candidatura do general Hendrick e foi eleito no mesmo dia. E projetaram um relatório de balanço e contas. No mesmo dia. Quando as eleições são convocadas com antecedência, depois de realizadas a Assembleia de Balanço. Exatamente. Quando é que o general tomou conhecimento de que o clube estava a anunciar uma assembleia ou eleição? Bom, para mim foi uma surpresa, não é? Vou dizer que foi uma surpresa porque 2 dias antes das eleições, o diretor-geral do clube ligou para mim a convidar-me para estar na assembleia de renovação de mandatos. Ligou-me numa quinta-feira e a assembleia seria sábado. E eu, inclusive, para não ferir, porque eles sabem que eu sou frontal nesse aspecto. E por 2 vezes, em 2 assembleias, eu chumbei o relatório de balanço e contas do 1º de agosto. Primeiro chumbeio na qualidade ainda como presidente da mesa da Assembleia Geral, e depois numa segunda assembleia voltei a chumbar, porque não correspondia com a verdade. E eles, de facto,
pode ser que tenham algum receio até de ter-me nesses encontros, porque eu sou frontal, eu levo as coisas com muita seriedade, não vou para brincadeira. E o 1º de agosto não tem necessidade disto. O general Hendrick está a ter um desenvolvimento muito bom, bastante positivo, durante os seus mandatos. Desde 2011 para cá. Mas ele não tem a necessidade de fazer isto. O clube, independentemente do clube ser uma instituição, pertencer a uma instituição que é as Forças Armadas não estão isentas de democracias. Dentro das próprias Forças Armadas há democracia. As pessoas têm liberdade de expressão. E ninguém pode impedir que alguém expresse o seu descontentamento, a sua vontade disto ou daquilo. Então, por isso é a razão até nem fui a esta Assembleia. Não fui porque sabia que ia criar um ambiente, se eu intervisse ali ia criar um ambiente. Mas acabei por tomar conhecimento que a própria direção da Assembleia Geral do Clube, que o Presidente da Mesa da Assembleia não esteve disponível neste dia. Quem dirigiu o ato foi o Vice-Presidente da Assembleia. O Vice-Presidente levantou uma série de inconformidades que se registavam naquele ato e baixou recomendações, depois de várias justificações do porquê que queriam realizar o ato daquela forma, ele baixou recomendações dando um prazo de 30 dias para restabelecer as irregularidades que se constataram naquela Assembleia. Essa questão do relatório de balanço e contas, que nem todo mundo teve acesso, a forma como foi projetada só foi projetada para um extremo, os que estavam dos outros lados não viam absolutamente nada, não houve possibilidade de debate, de discussão do relatório, para a sua aprovação ou não. Não se cumpriu o calendário eleitoral, não foi realizada uma Assembleia de balanço e contas e muito menos para constituir a Comissão Eleitoral, nem se estabeleceu um calendário para possíveis apresentação de listas de candidatos, de outras listas. E de facto foi uma coisa que para o 1º de agosto ficou muito mal na fita. É um clube com a dimensão que tem o 1º de agosto, que nós todos conhecemos como o maior clube de Angola, em termos de sócios. E só em sócio o 1º de agosto é o maior clube. Para além daquilo que ele tem a massa simpatizante no país inteiro. Toda a gente está interessada em ver o 1º de agosto bem. A direção do clube não tem necessidade de fazer aquilo que fez. Devia fazer uma coisa muito bem para continuar bem conforme está a fazer as coisas e evitar esse tipo de problema. Porque em situação normal, é o que eu estou a dizer, aí surge o outro problema, que a entidade reitora do desporto fechou os olhos, não devia validar o ato, porque independentemente de eles terem criado lá dentro, naquele momento, uma comissão eleitoral, mas não teve o tempo nem o calendário necessário para executar os atos previstos. Em 120 dias, não tinha pressa, o 1º de agosto não tinha pressa. Se os outros clubes estão a fazê-lo, o Petro está a fazer bem, o Interclube está a fazer bem, os outros clubes estão a fazer bem, por que é que o 1º de agosto não fez? Na verdade não houve eleições. Não houve, para mim não houve. Olha, eu vou meter aqui um ponto que o general faz referência. Mas abre aqui alguma hipótese do que foi feito, foi impugnado? Ainda temos essa margem? Agora temos que olhar para a lei e ver o prazo. A lei permite. Por enquanto podes deixar, que é para a gente terminar já estamos na reta final. E eu vou aqui aproveitar e tirar aqui a cruzada de um dos nossos internautas. Aliás, são vários internautas a fazerem a mesma pergunta em relação à probabilidade de candidatura ou não do general Furtado. Porque fala-se muito de que, aliás, é oficial o Norberto de Castro, a pretensão, né? O Norberto de Castro, não Jordão não, Norberto de Castro, o Arthur Almeida, mas também cogita-se interesse do Nando Jordão, do Dino Paulo, do Macaia, há uma outra, e do Antônio Gomes, o Tony Estraga. Na mesma lista, em vários fóruns já entrou o Alvo Simões e também tem estado a entrar o general Furtado. Temos aqui a oportunidade, e aliás, internautas fazem a mesma questão, e é aí onde eu quero terminar o programa. Entre o sim e o não e um ligeiro desenvolvimento, o general Furtado é ou não candidato para as próximas eleições da FAF? Não sou candidato. Não sou candidato. Oficialmente não sou candidato, não é a primeira vez que sou convidado a apresentar uma candidatura por várias entidades, associações, clubes.
Já fizeram em 2011. Mostrei-me indisponível e naquela altura até quem avançou foi o general Pedro Neto. Não sei se está lembrado. Foi o general Pedro Neto. Eu não sou candidato pelas seguintes razões. Independentemente da minha condição neste momento reformado, ainda obedeço a determinados princípios que tenho que respeitar. Eu tenho que ter anuência da entidade superior, neste caso concreto, do comandante em chefe das Forças Armadas, do Presidente da República, porque se por um lado tenho os meus projetos em curso e tenho que estar disponível para gerir os meus projetos, também há alguma, digamos assim, do meu ponto de vista da ética, não querer avançar para nenhum setor sem dar a conhecer à entidade máxima, neste caso concreto a nível das Forças Armadas e do país, qual é a minha pretensão. E não tendo esta anuência, não posso avançar com nenhuma candidatura. O que eu posso avançar é que realmente fui convidado para fazer parte de uma lista na possibilidade de ser o presidente da mesa da Assembleia Geral da Federação. De um destes nomes que citamos há pouco. De um dos que citou há pouco, não vou dizer, e eu mostrei a minha disponibilidade, porque eu acredito nesta pessoa e acredito naquilo que ele tem, desde as conversas que já tivemos, é uma pessoa que acata conselhos e quer também beber da experiência, daquilo que é a minha vocação, aquilo que eu posso ajudá-lo em desenvolver o futebol a nível da federação. Porque há muita coisa que tem que ser feita, há muita coisa que já foi feita bem, que é preciso aproveitar, mas é preciso dar uma volta de mais cerca de 270 graus para chegar ao ponto que o futebol merece ficar. É a apologia da mudança de liderança na Federação? A liderança traz desenvolvimento. A mudança traz desenvolvimento em qualquer setor. Em qualquer setor, quando há uma liderança que já deu provas de que errou ou não fez bem determinadas coisas, provavelmente a mudança, com outros paradigmas, com outras vontades, outras valências, possa vir trazer de facto os subsídios que esta liderança não teve. E é para isto que eu mostrei a minha disponibilidade, conhecedor real da situação. E não só, é preciso não pensar só Angola, é pensar naquilo que é a nossa realidade do continente africano e da própria Organização Mundial de Futebol. Você tem que criar mecanismos de ter contactos, ter visão e possibilidade de contar com apoios externos. Porque particularmente, se não fizer isso, o que é que o futebol angolano vai ser? Vai estar permanentemente como uma entidade pedinte, vive a pedir. Não consegue criar bases para poder desenvolver os seus projetos. E é nesta vertente que eu até ofereci, mas esta pessoa disse, não, sim senhor, olha, até em alguns aspectos de buscar possíveis apoios externos e internos para você ter um projeto bom, estável, e não pensar muito no orçamento do Estado, você vai pensar no orçamento para complemento e não como uma base para desenvolver o seu projeto, aí pode contar comigo que eu dou-lhe o meu apoio. Aniceto Moquinte, Jorge Falcão, os últimos minutos para fecharmos. Fica aqui o recado do General Furtado e a confirmação de que não vai se candidatar para a presidência da Federação Angolana de Futebol, mas deixou claro que há aqui gritante necessidade de mudarmos o dirigismo. Deixa dizer o seguinte, depois de saber que o General Furtado não é candidato ao quadrão máximo da Federação Angolana de Futebol, de alguma forma entristece-me, porque num processo democrático gostaríamos de ver... Não, gostaria de ver vários candidatos e, sobretudo, aqueles que têm boas referências das suas feituras a nível do próprio desporto ou do futebol em particular, e é o caso do General Furtado. Mas alegra-me ainda o facto de saber que, independentemente de não fazer parte de nenhuma das listas como candidato principal, mas pelo menos estará numa das mesas da Assembleia,
caso o grupo, exatamente, fará parte de um grupo onde poderá ser, na verdade, um conselheiro, poderá partilhar a sua experiência com os mais jovens que provavelmente têm a intenção de revolucionar o futebol nacional, e isto de alguma forma deixa-me alegre, sabendo que afinal o General Furtado não ficará distante do futebol, estará muito próximo para continuar a partilhar e a contribuir com seu saber, com seu conhecimento, com todas aquelas suas valências, na forma como foi fazendo ao longo desses anos todos. E numa altura em que acredito ter menor responsabilidade que no passado, mesmo com aquela tamanha responsabilidade que tinha, assumia altos desafios, e hoje acredito que tem a possibilidade de ajudar muito mais para o desenvolvimento do nosso futebol. Bem, eu acho que está quase tudo dito. Entretanto, já é importante simplesmente dizer que o nosso programa agradece o facto de o General ter partilhado connosco esses momentos, ter passado informações que vão servir certamente para ajudar a que determinados tabus sejam também afastados, e vai fazer com que as pessoas compreendam melhor, de facto, determinadas coisas, e que olhem também para o General Furtado como um homem do desporto, acima de tudo. E pronto, né? Isso é como tudo. Para mim, diferente da tristeza do Moquinto, eu fico muito satisfeito pelo General não avançar para o projeto, porquanto há tal questão virada para a prudência, para a necessidade de fazermos as coisas sim, mas no momento certo, com as condições criadas, com as autorizações cedidas para o caso concreto de um cidadão que tem vida castrense, que a vida castrense não termina. E então, de facto, era essa a minha mensagem. Bem, eu aqui em nome de toda a equipa, principalmente a equipa de produção que tem estado a dar suporte, a equipa das marcas que se associam cada vez mais ao nosso projeto, e em particular, em meu nome pessoal, agradecer ao General Furtado pelos há dirigentes que recebem o convite amanhã e depois te deixa cair na última hora. E o General prontamente e a tempo atempada colocou-se à disposição e chegou ao nosso espaço. Aliás, podia ter feito o contrário, né? Podíamos ter ido ao encontro dele, mas ainda assim colocou um pouco do céu para chegar até aqui. Então, acima de tudo, eu acho que saímos todos a vencer. Hoje o nosso programa acaba por ser um bocadinho mais rico do que já é, porque conseguimos beber muito do General, além daquilo que foi a capacidade de resposta do Rio Kwanza. Da nossa parte, é tudo. Mais uma vez, mantenham-se ligados ao programa, aproveitem a oportunidade para se inscreverem na página, colocarem o máximo possível de gostos e partilhas. Daqui a 7 dias, no caso, na próxima quarta-feira, estamos juntos de novo, à mesma hora, no mesmo espaço, às 13 horas em ponto, com um novo tema, mesmas pessoas, e se calhar com um novo convidado. Aqui quando falo novas pessoas, de certeza não poderemos ter o General Furtado, porque não é todos os dias que temos um General Furtado, mas vamos ter, de certeza. É lógico que sim, é lógico. Aliás, o espaço está aberto para todos nós. Então, mais uma vez, obrigado. Esse é a Claque Magazine, a Claque TV, com todos os parceiros. O restaurante Xilala, que é o único e exclusivo, e até o momento é se calhar o primeiro em África a ter um restaurante flutuante, no caso concreto o Rio Kwanza. A Jante Seguros e a Matéria Prestação de Serviço, obrigado pela confiança. Até a próxima edição. Estamos juntos.